quero compartilhar então com os irmãos parte do Salmo 51. Ele fala sobre a confissão de pecado. Davi fala, sobre a confissão de pecado, do seu pecado, e alguns entendem que pode tratar-se daquele encontro com o profeta Natã, depois do pecado com Batseba, e o coração dele pesou de fato em arrependimento. O texto do Salmo 51, vamos até o verso 11, diz assim, a oração. Ó Deus, compadece-te de mim, segundo teu amor. Apaga minhas transgressões por tuas grandes misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois reconheço minhas transgressões e meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti e contra ti somente, e fiz o que é mal diante dos teus olhos. Por isso, tua sentença é justa e teu julgamento é puro. Eu nasci em iniquidade, e em pecado minha mãe me concebeu. Tu desejas que a verdade esteja no íntimo, no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que se regozijem os ossos que esmagaste. Esconde teu rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. E o verso 11, não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu santo espírito. Oração maravilhosa, né? É uma oração de alguém que realmente se arrependeu do seu pecado contra Deus, se dispôs, na presença de Deus, pedindo perdão e pronto também para sofrer consequências, mas entendendo o Deus que ama. Por isso que ele pede, ele começa falando para que Deus tivesse misericórdia dele. Deus agisse assim. O Salmo 32, ele é bem enfático, na expressão do cuidado de Deus com o nosso coração. Meus irmãos, vamos orar ao nosso Deus nesse momento e agradecê-lo por cuidar de nós. Muito obrigado, Senhor Deus, por nos amar e dar, ó Deus, vida a teus servos que outrora, ó Deus, estavam sem vida. Obrigado, meu Deus, porque nos salvaste. Obrigado, ó Deus, porque nos alcançou com a tua graça. Muito obrigado, meu Deus. Como é bom estar, ó Deus, sob os cuidados do Senhor. Como é bom, ó Deus, ter o Senhor como soberano Senhor da nossa vida. Como é bom poder confessá-lo como nosso Deus, único Deus, o que tem suprido todas as nossas necessidades. Não temos tido falta, Deus, de nada. O Senhor tem sido nosso pleno contentamento. Então, muito obrigado, meu Deus. Por isso estamos aqui nessa noite, para adorar ao Senhor. Desejamos nesse momento, Deus, ler a tua palavra, compartilhá-la, bem orar ao Senhor, Pai, cantar ao Senhor, porque viemos aqui primeiramente para te adorar. Desejamos que o Senhor fale ao nosso coração, porque a tua palavra, Deus, é perfeita e oportuna. E a tua palavra, Deus, ela alcança os nossos anseios e transforma o nosso coração. Então, muito obrigado por ela também, Senhor. Recebe-nos na tua presença sempre, ó Deus. Estamos agora te adorando como igreja, como grupo, Deus, que te ama. Então, consola-nos também, ó Deus, com os consolos do alto céu. E perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, meus irmãos, a pergunta 17, ainda estou no nosso devocional. Ainda não saímos dele, porque eu estou achando que está muito importante a gente ir lidando com essas perguntas e essas respostas. Mais simples que elas sejam, elas têm uma profundidade teológica muito grande. É a base do que nós sempre precisamos aprender. Eu não teria problema nenhum em transformar isso aqui em pregações dominicais. O ensino dela é bem profundo e bem oportuno, né? Uma das dificuldades maiores hoje é as pessoas se reduzirem de fato
a que elas são diante de Deus. Nós, muitas vezes, o nosso orgulho, e às vezes ele não fica claro, mas ele está presente, ele é muito grande e nos impede de nos arrependermos diante do Senhor. Arrependimento é uma... O não arrependimento, e por outro lado o orgulho, é uma arma muito certeira de Satanás. No entanto, Deus ama o arrependido. Deus cuida do arrependido, Deus trabalha o arrependido. Uma das lutas como pastor, muitas vezes, com pessoas em pecado, é elas enxergarem que são pecadoras, elas enxergarem seus pecados, elas lutam, elas têm medo elas têm vergonha de falar, elas não confiam muitas vezes nem na igreja para cuidar delas, tanto que Deus preparou todas essas coisas para o bem-estar das próprias pessoas, dos próprios membros. A vergonha muitas vezes nos afasta do cuidado de Deus, impede que nós sejamos cuidados plenamente por Deus. Então, que Deus nos ajude, né, nesse processo, como pecadores que somos, que não tem jeito de corrigir isso. Deus nos ajude a adorá-lo, a uma vida de santidade. Eu creio que é muito claro que Davi está falando no Salmo 51, no Salmo 32, ou mesmo você vai encontrar lá em 2 Samuel, se eu não me engano, 1º e 2 Samuel. Mas o texto lá é o mesmo, a ideia, o sentido é o mesmo. A confissão, o arrependimento, a tristeza pelo pecado. A pergunta é assim: qual foi o estado a que a queda reduziu o gênero humano? É profundíssima essa pergunta aqui. As pessoas estão chegando na igreja de que maneira? Se a gente não ter todo o cuidado como igreja, elas entram por essa porta, nós as colocamos aqui como membros da igreja, e uma vez que uma pessoa é aceita por esta igreja como membro, nós somos responsáveis diante de Deus, não importa se você votou ou não, nós somos responsáveis diante de Deus como igreja pela presença dela aqui, tanto no cuidado, quanto talvez no nosso descuido em recebê-la. Então, de fato, é muito sério ser igreja, não é aquilo que as pessoas pensam muitas vezes, né? Então, elas entram, se tornam membro da igreja e elas nem são cuidadas espiritualmente, sabe lá se recebem pregações saudáveis. E aí eu não quero ficar apontando igrejas, mas para a gente pensar sempre nisso. Uma das coisas que tem mais acontecido, a gente tem percebido, as pessoas falando, é sobre pregação saudável. Hoje estávamos numa visita e os pais falavam sobre a filha, está numa igreja em que o namorado dela, ouvindo a mensagem, falou: isso não é mensagem, isso não é Bíblia, isso não é pregação. E ficou assim com ar de decepcionado. Então percebam como que está sendo, de um lado, uma pregação bíblica que não confronta as pessoas, seja no pecado, ou seja mesmo nos comportamentos. A vida nossa é assim, Deus tem a sua palavra para ir nos corrigindo mesmo todo dia. Deus não fica adocicando, né? Tratando a gente como se fosse nós lidando um com o outro, né? Todos aqueles mimos, Deus não é assim. Deus é bem sério e duro na sua palavra porque Ele nos ama. Qual foi o estado a que a queda reduziu o gênero humano? A resposta: a queda reduziu o gênero humano a um estado de pecado e miséria. É isso. Então, se nós orarmos: Senhor, ajuda-nos que somos miseráveis pecadores, não está errado. Não está errado. Aí alguém pode falar: mas nós somos redimidos em Cristo. Sim, somos redimidos, mas somos pecadores. Mentimos, pensamos, agimos, confrontamos de forma negativa, né? Negativamente falando, por causa do pecado que nosso corpo ele é pecador. Davi disse isso: nem pecado me concebeu a minha mãe. Não é que a mãe é culpada, não é que a mãe pecou e o filho saiu pecador. Não, é porque nós recebemos, somos herdeiros e participantes do pecado dos nossos primeiros pais, ou do nosso primeiro pai. Então, a ordem que serviu de alerta para Adão é que ele morreria se ele desobedecesse a Deus. Essa foi a ordem muito clara, está ali em Gênesis 3. No entanto, isso não significou que eles cairiam mortos assim que eles cometessem ou cometeram, né, o pecado.
depois de comerem da árvore proibida, do fruto da árvore proibida. Então Deus falou que eles morreriam, mas eles não morreram naquela hora ali. É óbvio que não. Então, a partir daquele ato de desobediência, aí sim, eles se tornaram, tanto Adão quanto Eva, espiritualmente mortos. Né? A ideia do espiritualmente morto é qualquer pessoa que está afastada de Deus. Qualquer pessoa que está afastada de Deus, ela está morta espiritualmente. E aí eu diria que essa é a pior morte. Que uma pessoa pode morrer nova, ou meia idade, ou na idade avançada, com Deus, é diferente. Mas se ela morre sem Deus, espiritualmente afastado de Deus, aí esse incorre na morte eterna. Aqui eles, a desobediência já tornaram eles mortos espirituais, porque eles foram desobedientes a Deus. Quando Deus falou, não faça, foi feito. Eu acho que essa é o ensino repetitivo das Escrituras. Tanto não faça quanto faça. Há poucos dias atrás nós falamos sobre isso. O grande problema não é só você não fazer o que Deus mandou fazer. Né? Não é só você não fazer o que Deus manda. É você fazer o que Deus manda não fazer também. Todas as duas situações são situações de desobediência. E onde nós estamos nisso? Agora, a partir de aí, não só espiritual, mas os corpos, tanto de Adão quanto de Eva, começaram o quê? A morrer a partir deles. Os corpos começaram a morrer. Desde quando eles pecaram, os corpos começaram a envelhecer. E eles já sabiam disso. Diante de Deus, eles morreriam daí um tempo. Assim, eles e todos os seus descendentes se tornaram pecadores miseráveis. É miséria, né? Eu hoje falava, nem lembro por qual motivo dentro do carro, falei, meu Deus, que miséria, como o pecado é miserável. Eu ofendi o pecado hoje dentro do meu carro, por causa dos males, das coisas que a gente vai ouvindo, vendo. E, meu Deus do céu, olha o pecado. Porque, meus irmãos, essa é a questão. Somos pecadores. Agora, a palavra de Deus vai dizer que o pecado não mais habita em vós como domínio. Essa é a questão que a gente não pode esquecer. Nós não devemos ser mais dominados pelo pecado, ainda que ele habite em nós. Por isso, essa questão de não ser dominado cai na condição de Davi. Porque quando o pecado não nos domina, por mais que nós o cometamos, seja em pensamento ou ação, palavras, nós vamos nos achegar diante de Deus, porque nós conhecemos o Deus Santo. Já temos uma relação com o Deus Santo. Então nós falamos com Ele e nos arrependemos. Aí o pecado não é mais comum, não é uma coisa mais tradicional na nossa nova forma de viver. O que acontece então é que todos os descendentes se tornam então pecadores e miseráveis, e a primeira ação deles foi de se distanciar ainda mais de Deus. É o que acontece com Adão e Eva. Não é isso que acontece literalmente? Eles se afastam de Deus. Opa, Deus não é bom para nós. Entra vergonha, medo, culpa. Todas essas coisas estão presentes quando a gente se torna pecador ou quando a gente comete um pecado. Lá no 3, de 8 a 10, diz assim: ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Olha só, esconderam. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Olha quanta coisa. Comumente, pessoas que estão imersas no pecado, elas têm algumas reações. Se isso para elas se torna uma satisfação, um contentamento, isso aqui não tem mais muito sentido para a vida delas, igreja. E mesmo ler a Bíblia e ter a presença de Deus. Não tem comunhão, não há como haver comunhão.
não há mais prazer, até que haja arrependimento, obviamente, né? É o que se espera. Então, culpa, vergonha, medo, fuga, tudo isso está nesse pacote que agora Adão e Eva estavam em poder, né, tendo em poder. O deleite que eles tinham em Deus anteriormente agora estava arruinado pelo pecado. Não há mais alegria em Deus. Quanta tristeza. Então o pecado ele traz a miséria, mas ele traz miséria com desdobramentos. Há caminho que ao homem parece bom, mas o seu fim são caminhos de morte. Provérbios. Se não me engano, Provérbios 12. Provérbios 12, alguma coisa. Eu já pensei muito nisso. Porque um pecado que a gente faz consciente, sabe que é pecado, mas está se deleitando nele, ele vai se desdobrar em misérias e misérias. E não é fácil. Como exemplo imediato, um começou a culpar o outro, a mulher que tu me deste, a serpente. Olha só, a gente está cansado de ouvir isso aqui, de ler. Cansado eu não diria, mas isso ouvimos e vemos isso com constância. O que acontece aqui. Adão, agora ele está reclamando de quem? Ele está reclamando do presente que Deus deu para ele, que foi a sua esposa. Que não é isso que aconteceu? Quando ele estava só, Deus tomou a providência certa. Né? Quem somos nós para falar que estava errado? Deus faz a providência certa. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora, né? Uma ajudadora, auxiliar, idônea. Ele seja a altura. Uma coisa maravilhosa. Mas ele já está culpando ela. Deus errou. Quando me deu essa mulher, estava reclamando do presente que Deus deu para ele. O pecado, então, ele traz miséria dentro da família. E a família foi criada, meus irmãos, para ser uma bênção diante do Criador. A família deveria ser uma bênção, todas as famílias da terra. Mas não é assim que acontece. Indo então um pouco mais adiante, o pecado trouxe dores sentimentais. Sofremos com o mal-estar de nossos próximos, sofremos quando eles caem em ruínas, sofremos quando ocorrem abandonos, tudo isso, então, como fruto do pecado, da miséria do pecado. O pecado, ele é miserável. Não existe miséria pior do que o pecado, não existe a miséria da falta de comida, não existe a miséria do desemprego, não existe. A miséria do pecado, essa destrói. Ela põe o homem numa falência plena e completa. E Deus avisou que haveria sofrimento. Caímos da condição ideal de Deus, de sermos felizes, de sermos saudáveis, para um viver de dor, cheio de sofrimento. E aí, por isso que Apocalipse ele vai fazer um contraste. Mas Apocalipse está falando de quê? Da vida, do outro lado. Mas é só lá. E não vai haver isso aqui, que acontece aqui. E aqui acontece por causa do nosso pecado. Essa miséria acontece por causa do nosso pecado. As palavras de Deus, ao final do capítulo 3, lá de Gênesis, mostram muito disso que nós estamos passando. Quando Deus, tanto para um quanto para outro, Deus traz, né, o anúncio das consequências do pecado. Isso está muito claro para nós. Quem tem um pouco de quintal em casa, onde tem mato, você pode plantar grama. Todo o seu carinho e amor. Daqui a um tempo você vai olhar, está cheio de quê? Ervas daninhas, espinho, arranha-gato, tudo que você possa, carrapicho. Tem uma praga parecida com carrapicho, que nem é carrapicho, mas lá em Minas tem muito. Ela dá na grama, meus irmãos, e não adianta não, você vai arrancando a raiz dela, a raiz, quando você chega no ponto da raiz, porque ela vai ficando assim, ó, a raiz dela está ali de baixo, é pequenininha a planta, ela vai soltando folhinha, as gramas. Aí quando você chega no pé mesmo, você puxa, quase que 1 metro de fundura, uma ervazinha pequenininha. Isso é aquela praga lá que Deus falou.
Vai ser fácil, não? Teríamos que trabalhar? Com certeza. Mas Deus deu tudo sob condição perfeita. Para que o homem trabalhasse, recebesse e olhasse para Deus, sempre fosse grato a Deus. Senhor, obrigado. Hoje, para agradecer a Deus é difícil. As pessoas reclamam. Uma das coisas que eu peço muito a Deus é parar de reclamar. Reclamar, reclamar, reclamar. Mas não é fácil. Pecado que habita em mim, ele me dá trabalho. Né? No capítulo 4, logo a seguir, Caim mata o seu irmão Abel. Então, isso é fruto de quê? Pecado. Isso tudo porque, ainda que criados à imagem de Deus, essa imagem ela sofre danos por causa do pecado. É a miséria do pecado, é a miséria proliferando. Você vai pegar depois do capítulo 4 em diante, né, a partir do capítulo 4, a miséria se estabelecendo. À medida que o ser humano se desenvolve, a miséria espiritual vai acompanhando esse homem. Se Deus fosse como nós, ele desistiria de nós, porque nós desistimos das pessoas. Não é verdade? Nós achamos que as pessoas não merecem mais, nós achamos que as pessoas não devemos continuar mais um pouquinho com elas. Mas olhe para Deus, o que Ele faz diante da nossa miséria e do nosso virar as costas, Ele leva ao extremo Jesus Cristo morrer na cruz. Não somente Ele decretar a nossa salvação, como Ele poderia fazer na sua soberania, mas Ele vai além. Seu filho morre na cruz, morre de dor, né, e sofrimento intenso para nos salvar. Trazemos conosco a imagem de Adão, agora sob a direção da queda, sob o governo da queda. Sinais como tristeza, dor, egoísmo, a raiva, ódio, morte, ira, mágoas, né? Falei, não mágoas, ressentimentos, passam a fazer parte do viver do homem. Por isso que a resposta é essa. O pecado nos tornou miseráveis. O egoísmo, ele puxa a fila. O orgulho nem se fala. É assim. O homem passa, em vez de amar o bem, ele passa a amar o mal. O pecado também trouxe consequências eternas. E aí, a segunda parte, estou terminando, mas precisamos lembrar disso. Ele traz consequências eternas. Que aí, meus irmãos, é a condição sob juízo. Todo aquele que não se reconcilia com Deus está nessa condição de um juízo e condenação eterno, por causa do pecado. Pecado requer arrependimento. O pecado de Adão e Eva requer arrependimento para a salvação. O pecado que cometemos, salvos, requer arrependimento para nós nos reconciliarmos com Deus, no nosso convívio com Deus. Para não sermos como Adão, quando Deus falar conosco, nós saímos correndo ao invés de nos arrependermos. Deus está falando aqui, isso não é comigo, né? Deus me livre. Mas é para a gente olhar para essa palavra de Deus e a gente se ajoelhar em arrependimento diante dela. Então, para que não caia na condenação e morte eterna, precisa então haver reconciliação com Deus, primeiramente, do homem que nasce em pecado, e ele não vai continuar pecando se ele creu em Deus. O problema, meus irmãos, é que por causa da condenação eterna, a gente vai perceber que o pecado ele ultrapassa o limite da morte. Né? Os efeitos do pecado vão além da morte. Muita gente que acha, né, que a sepultura é o fim. Então, vivamos, né, hoje comamos, bebamos, que amanhã morramos, para que amanhã morramos. Não é bem assim, não. Há algo mais depois, graças a Deus, né? Para encerrar essa história, que ela começa de uma forma maravilhosa, né? Deus criando todas as coisas, mas alcança a tragédia quando o homem,
interfere no sentido de que aquilo que era para ele fazer, ele faz. Deus manda ele fazer, ele faz diferente. Mas a gente precisa lembrar que bem no começo ainda, depois da miséria, né, do pecado, Deus trouxe um alento num ato de amor, bondade, num ato de misericórdia, compaixão e graça. Ele faz a promessa da redenção em Cristo. Ali ele promete a redenção. Está lá em Gênesis 3,15. Eu creio que a gente chama de proto-evangelho, mas quando eu olho para Gênesis 1:1, eu vejo ali o amor de Deus declarado ao homem. Não tem nada escrito ali assim. Mas quando ele cria a partir de 1:1 todas as coisas, ele mostra seu amor por nós. Quando ele nos recria em Cristo, ele mostra de novo seu amor por nós. Ele enviaria o Redentor, né? E esse Redentor, ele veio, que é Jesus Cristo. E Jesus vem do céu como o Adão perfeito, o Adão que não desobedeceu, o Adão que não comeu do fruto que não deveria ter comido. E Jesus Cristo, então, nos reconcilia com Deus Pai. Então, graças a Deus, se houve a miséria da queda, do pecado, trouxe miséria, em Cristo nós temos, então, a alegria, nós temos reconciliação e temos paz. Bendito seja Deus, meus irmãos. Louvado seja sempre Deus. O Deus que nunca se esqueceu de nós. E que Ele te abençoe. E nos abençoe para a glória dele.